Por falar nisso, Paulo, no seu perfil, você escreve: você vê o que eu sou. O que eu sou é resultado daquilo que faço repetidamente, que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Hum, Excelência não é um ato, é um hábito. hum. E isso tem muito a ver com essa aceitação do caminho possível dentro das suas próprias limitações ali, né? Só que das próprias limitações do seu próprio corpo físico. Então, por exemplo, uma pessoa que é baixinha, pô, ela não vai crescer e pronto, ela precisa aceitar qual é o melhor que ela pode obter dentro daquilo que ela naturalmente tem. Talvez com uma ajuda ou outra dentro do possível, mas para que ela não se frustre tanto, ela precisa aceitar isso. E você, eu assisti a outras entrevistas suas e tudo mais, você nem sempre foi o Paulo Musi, né? Com 3,5 milhões de seguidores, o cara e tal. Você teve que forjar o Paulo Musi, né? Então ele foi em grande parte trabalhado dentro da matéria-prima que você tinha. E a minha pergunta é, de onde saiu, porque esse é o seu mote, esse é o seu lema, toda essa força de vontade de fazer um dia, outro dia, outro dia, outro dia, e ter toda essa constância, todo esse hábito. Você acha que isso é uma coisa desenvolvível, assim? Na verdade, Laura, o que eu acredito é que eu sempre fui a mesma pessoa, só não sabia o que valeria a pena mostrar. A rede digital, ela trouxe um amadurecimento. Nós lidamos com situações que nunca lidamos antes. Veja, os nossos avós, eles não conheceram tecnologia. Os nossos pais conheceram tecnologia. Nós nos acostumamos à tecnologia, mas os nossos filhos que vão dominá-la. Então, nós estamos amadurecendo nisso. Quando começou, por exemplo, vamos fazer uma história rápida, né? O Orkut, ele tinha uma capacidade que você tinha de fazer textos, tinham comunidades, o Facebook ele entrou nessa mesma onda. Nessa época eu já escrevia, eu já me comunicava com as pessoas e tudo que eu escrevia, nossa, muita coisa para ler. Tinha seu blog, né? E o pessoal saía correndo porque era grande demais, né? Pois é, e hoje, às vezes você tem Twitter, que não dá para você escrever mais de 140 palavras, e você, quando escreve, nossa, que Twitter comprido. Quer dizer, ninguém olha mais. As pessoas, elas preferem olhar uma foto e elas preferem o quê? O que é o conforto de ter a liberdade de entender o que elas quiserem da foto. Tanto que é clássico aquele meme, né? O cara, ele faz uma propaganda lá, ele posta e coloca, olha, bolo de cenoura à venda por R$10 a partir de quinta-feira. Aí, qual que é a primeira pergunta? Bolo do quê? Segundo, quando que vai vender? Quanto custa? Né? É isso que é o que a gente enfrenta. É um mundo que é essencialmente dopaminérgico, né? Ele só vive naquilo que é a promessa da recompensa. É o TikTok, por exemplo, que você roda, né, que você nem está entendendo o que está acontecendo. Rodando vídeo, perdendo horas ali da tua Porque energia ali, vendo um vídeo atrás do outro de 15 segundos. Exatamente, e de repente nada mais traz satisfação, né? O que acontece com o amadurecimento, Lara, é que eu não sabia o que ia mostrar. Então, quando eu comecei no Instagram, acho que a gente está falando de 2012, 2013 mais ou menos, né? Nem as pessoas sabiam o que era o Instagram. Não existiam regras de engajamento, não existia uma... e não é uma questão de política de aplicativo, né? É uma questão de código de comportamento. E se você for ver, até hoje não existe, né? A gente está se adaptando enquanto isso surge. E eu não entendia direito, para que serve isso daqui? Eu vou postar uma foto do quê? Então eu postava uma foto daquilo que era o meu dia a dia, tentando compartilhar, por exemplo, com meus pacientes, né? Olha só, eu mandei você fazer isso, E eu né? faço. Mas eu te falei porque eu faço, né? Coisa que o Cortella chama de coerência ética, que eu acho que é o melhor na definição para isso. Por quê? Eu não falo para ninguém fazer algo que eu não seja capaz, né? E que é uma coisa que quando a gente vai ver atributos da área afetiva, é o líder, não é o chefe. Né? Eu não quero mandar alguém fazer alguma coisa porque eu não faço. Eu quero poder puxar a pessoa porque eu estou fazendo e isso está me fazendo bem. Arrastar pelo exemplo. Né? Que eu acho que é o que funciona. Né? É o que funciona com nossos filhos, por exemplo. Né? Eles não fazem nada do que nós falamos, mas fazem absolutamente tudo do que nós fazemos. Né? O que traz uma responsabilidade gigante, porque você fala, cara, não posso errar. Né? Não tem escola maior do que ter filho, porque a partir do momento que você reconheceu isso, você falou, opa, agora eu tenho que ser 120%, porque 100 não funciona. Né? E o que eu percebo é que o que funciona na rede social, olhando do ponto de vista de comportamento, é você ser transparente. É você mostrar a sua vulnerabilidade, não a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Até porque a sua maior força também é a sua maior fraqueza. A luz e a sombra. Né? É sempre assim.
E hoje, o que eu entendo? As pessoas elas estão cansadas, né, de ver gente extremamente produzida para fazer uma fotinho. E ninguém se pegou a isso. As pessoas elas fazem redes sociais para elas mesmas. Então, quem eu sou mesmo? Ela não olha no espelho, ela olha na rede social, Lara. E aí o que ela olha? Ela olha aquela melhor versão de si mesma, que não existe. É uma versão maquiada, é uma versão produzida, é uma versão fake. É aquilo que foi feito no final de semana numa praia que ela nem estava hospedada, porque ela entrou por uma beirada e pediu para alguém tirar uma foto com um telefone que não era dela. É aquela foto ali com o marido que eles estão felizes, mas no final das contas estão brigados e tiraram aquela foto e postou ali. E que é nítido, Arthur. Você percebe isso, né? O pessoal gosta de ver verdade, pelo menos é o que eu sinto. E quando eu entendo de rede social, o que eu entendo é o seguinte: quem vale a pena ter na minha rede social? Aquelas pessoas que seriam meus amigos caso a gente dividisse o mesmo condomínio, a mesma escola, a mesma criação, porque somos pessoas de valores e objetivos semelhantes. Então eu apareço descabelado 7 horas da manhã assim, porque eu acordei assim. Inclusive, tu faz umas lives que eu fico chocado. Pô, de bicicleta. São 5 da manhã, aí, pô, ele tá lá de bicicleta. E conversando normalmente. Pra 3 mil pessoas. Eu falo, porra, não consigo. Primeiro que eu já meu tico e teco já não tá funcionando muito bem. Aí eu falo, porra, ele tá pedalando e ele tá pensando o que ele tá falando ali com o celular na... Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas é como se eu estivesse trocando ideia com um amigo meu. A diferença é que é um de cada vez. A diferença é que são 3 mil, né? Mas deixa-me entender, assim, como funciona a dinâmica da sua cabeça, porque essa é uma construção e essas palavras fazem muito parte da sua vida, constância, hábito, disciplina, essa forja diária ali, né? Para a maioria das pessoas, independentemente de rede social ou não, desse espelhamento que eu acho que só piora as coisas, né? De ela olhar para aquilo ali e desejar ser aquela melhor versão de si o tempo inteiro, né? Minha esposa odeia essa frase. Essa melhor versão de si porque realmente ela é fosfórica, assim, ela não é real, né? De fato. Mas a maioria das pessoas, mesmo quando toma decisões reais, por exemplo, eu quero melhorar o meu corpo, ou eu quero estudar mais, ou eu quero, sei lá, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um marido melhor, uma esposa melhor. A maioria dessas grandes decisões que nós sabemos serem boas para nós, as pessoas começam. Elas até começam bem intencionadas, vão à academia segunda, terça, quarta, quinta, ou não só nessa questão física, né? Mas elas até começam a estudar um pouco todo dia e tudo mais, mas largam pela metade. E o que eu queria entender da dinâmica da sua cabeça é que, mesmo antes de chegar nas redes sociais, você se dispôs e fez. Então, eu vou fazer todos os dias. Tanto é que você é assim há muito tempo. E não teve uma fase fitness, uma fase assim, aquela oscilação absurda. É sempre uma coisa muito constante, né? E essa força, eu queria saber assim, se ela vem das suas próprias convicções interiores, se ela vem de uma espiritualidade, se ela vem da sua família, do seu esteio ali dentro de casa, que a gente percebe ser muito firme, né? Muito, muito sólido. De onde vem essa construção, essa forja diária e corajosa desse jeito, que serve de inspiração para tanta gente? Onde está sua maior força, está sua maior fragilidade, certo? Então, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? E apesar disso, eu já tive depressão. E eu entendi nessa época que aquilo que eu precisava fazer era ter rotina. Não tem nada, Lara, que seja mais ansiolítico, ou seja, que acabe com a ansiedade do que rotina. Isso é importante para um bebê. Se você tem um bebê que é de colo, né, você tem que acordar ele sempre à mesma hora, dar banho sempre à mesma hora, porque a gente, mesmo muito jovem, entende o que é a passagem do tempo e as etapas do dia. Se a criança ela não tem um horário fixo para comer, não tem horário fixo para tomar banho, ela não sabe o que está acontecendo. Então imagina, você é um ser que está ganhando consciência, você não controla o seu corpo, porque o bebê ele se movimenta de forma aleatória, ele não tem controle motor do corpo ainda. Então, quando mexe um bracinho dele, ele assusta, porque o que é isso que está mexendo aqui, que está grudado em mim? Por isso que antigamente a gente colocava bebê a gente chamava de cueiro, né? Que era um... Charutinho. Sim. Exatamente, era um charutinho de criança. E por que ele fica quietinho?
Porque aquilo lembra o útero, ele não fica se mexendo, não fica se batendo, e aquilo lá dá quantas vezes fiz isso conforto. com minha filha? Então, e isso acalma. E a gente olha e fala, ai, tadinho que ele tá aí apertado. Não, não é tadinho, é isso que ele estava acostumado até então. Então, desde tenra idade, aquilo que é rotina faz com que a gente se acalme. Cuido branco. Então você construiu o seu coeiro, digamos assim. Eu construí o meu coeiro.